Olá, tudo bem contigo? Vamos aprender agora sobre a derivação da formulação diferencial das equações de transporte a partir do equacionamento integral. Aqui é o Luiz Fernando, professor na EQ UFRJ. Seja muito bem-vindo e vamos lá. Vamos seguir toda a dedução para uma variável genérica φ com unidade de propriedade considerada por unidade de massa. Aí as unidades dependem sempre da variável conservada que você vai querer utilizar. A proposta aqui é realizar um procedimento que possa ser usado para qualquer equação de conservação integral. Assim, a equação de transporte integral genérica possui um termo de acúmulo, a taxa convectiva de propriedade e no lado direito da equação aparecem termos associados a mecanismos de transporte pela superfície, com o produto escalar de T, φ e a normal exterior, e pelo volume, com F, φ. Lembra que esses termos existem lá na equação de quantidade de movimento, as forças de superfície e de volume? Pois bem, algo semelhante vai acontecer com outras propriedades conservadas, como energia e espécie química. Então, ao considerar esses termos aqui nessa dedução, eu já estou me adiantando para as próximas etapas lá no curso. Ao usar o segundo teorema de transporte Reynolds no lado esquerdo da equação, resgatamos a integral no volume de controle da derivada no tempo de ρφ e eliminamos a velocidade de controle VC da taxa convectiva. Se não pegou bem essa passagem, para o vídeo e volta à aula sobre teoremas de transporte. Coloque no papel as expressões e confira as manipulações. Lembre-se que estamos em uma aula de derivação, então eu espero que você esteja acompanhando com papel e caneta ou lápis para não se perder. Bem, agora obtivemos uma expressão que tem integrais em volume e integrais em superfície. Eu gostaria de compatibilizar todas as integrais convertendo tudo para integrais em volume. Para fazer isso, vamos usar o teorema da divergência, proposta por esses dois autores. Normalmente identificamos apenas o primeiro autor no teorema, chamamos de teorema de Gauss. Eu fiquei com pena do segundo autor e resolvi colocar uma figurinha dele aí no slide, para dar uma moralzinha pro cara. Beleza, e como vamos usar o teorema de Gauss e Ai caramba, agora entendi por que só chamam de teorema de Gauss. Bem, e o que esse teorema faz? Relaciona a integral do divergente de um vetor qualquer em um volume fechado à integral do produto escalar do vetor com a normal exterior na área superficial desse volume. Isso é perfeito para o que queremos. Vamos converter as duas integrais em superfície para o volume na equação de conservação. Repare como as duas integrais que antes eram de superfície agora estão em volume e usam o operador divergente. Se precisar olhar com mais calma a passagem, para o vídeo e reveja. O importante é que agora podemos agrupar todos os termos em uma única integral em volume, isolando tudo no lado esquerdo da equação. E como é possível adotar qualquer valor de volume de VC, inclusive mesmo quando VC tende a zero, ou seja, um ponto discreto no espaço, temos o indicativo pelo lema das variações de cálculo de que não é a integral que é nula, mas sim o seu integrando. E se isso é verdade, podemos isolar o integrando e igualar ele a zero. Por fim, obtemos a equação diferencial de transporte para uma propriedade genérica φ de unidade de propriedade por unidade de massa. Apesar de ter sido deduzida para uma variável φ escalar, esse procedimento é completamente extensível a variáveis vetoriais e tensoriais. Você só precisa prestar atenção nas ordens tensoriais. Essa conversão para a formulação diferencial pode ser feita direta por comparação com a formulação integral. Como o procedimento que apresentei antes é sempre o mesmo, você pode identificar os termos que aparecem na formulação integral e escrever diretamente a equação diferencial sem problema algum. Para mostrar melhor isso daí para você, vamos fazer essa análise agora para as equações de conservação de massa e de momento linear. Vemos aí a conservação integral de massa. O primeiro ponto é identificar φ, que é definido por propriedade por unidade de massa. Na conservação de massa, a propriedade é massa. Então, massa sobre massa é igual a 1. Então, φ é igual a 1. Olhando para a conservação integral
de massa, existe algum termo associado ao vetor Tφ ou a Fφ? Não tem nada ali e, portanto, eles são nulos. Pronto, identificamos os termos por comparação direta, sem mistério, feitiçaria ou bruxaria. Harry Potter passou longe aqui. Substituindo agora na equação de conservação diferencial genérica, obtemos, por fim, a conservação diferencial de massa, também chamada de equação da continuidade. Na equação de quantidade de movimento, estamos interessados na conservação de momento linear, massa vezes velocidade. Como φ é definido por propriedade por massa, φ vai ser, portanto, velocidade. Note que houve um aumento na ordem tensorial na comparação com φ. Velocidade é um tensor e φ originalmente é um escalar. Então, eu já espero que isso se repita para todos os outros termos. Para o vetor Tφ associado à integral de superfície, podemos identificar que ele está representado aqui pelo tensor tensão, que é a soma da pressão e a tensão viscosa. Note como houve aqui um aumento na ordem tensorial na comparação. Por fim, o termo Fφ, associado à integral em volume, é igual a ρfm. Novamente, repare na compatibilização da ordem tensorial nessa comparação. Agora que identificamos todos os termos, é só substituir na equação de transporte diferencial. A primeira equação tem o termo do divergente, usando o tensor tensão, e na segunda equação, abrir o tensor tensão nos termos de pressão e tensão viscosa. Para quem estranhou o sumiço do operador divergente no termo de pressão, lembro que o divergente operando sobre a matriz identidade vai dar o operador gradiente mesmo. Por isso apareceu o gradiente de pressão. Foi só um algebrismo tensorial aí. Fechamos então essa aula e a primeira parte desse módulo. Vimos todo o equacionamento em abordagem integral e diferencial para conservação de massa e quantidade de movimento. Isso daí vai abrir muitas possibilidades para a solução de problemas em mecânica dos fluidos. Na sequência, vamos conversar sobre a conservação de energia e de espécies químicas. Espero que tenham curtido a aula. Não se esqueça de compartilhar o vídeo. Pode ser que seu colega também ache legal. Até mais, gente!